Os sinais de que está errado, quando você está num time frame pequeno, você compra, sai da compra, volta a comprar, sai da compra, volta a comprar, sai da compra, volta a comprar. Você está picando o trade que eu chamo, tá? Você acertou o lado da operação, no caso do exemplo que eu estou dando, a compra, porém você por algum motivo do seu setup, né, você está saindo. Fala pessoal, tudo bom? Bom, eu acho que todo mundo tem alguma coisa que ele consegue saber, descobrir coisas que outras pessoas não sabem ou não usam. E eu acho que na bolsa, se é que eu estou dando algum recado para alguém, é de que nunca você pode usar apenas um time frame o tempo inteiro. Então eu já mostrei um monte de vídeos aí, quem segue um pouco já viu, que qualquer time frame, seja ele qual for, em qualquer tipo de gráfico, ele pode estar certo para o dia, para aquele horário que você está usando ou não, se ele tiver de acordo com as condições em que o mercado está andando. Vai ter dia que os 5 minutos vai estar muito grande, vai ter dia que os 5 minutos vai estar muito pequeno, vai ter dia que os 5 minutos vai estar bom, tá? E isso serve para qualquer coisa. O exemplo idiota que eu sempre dou é o trânsito. Você não está sempre a 120 por hora, você não está sempre a 50, você não está sempre brecado. Mas tem momentos em que você está numa dessas três situações. Os sinais de que está errado, quando você está num time frame pequeno, você compra, sai da compra, volta a comprar, sai da compra, volta a comprar, sai da compra, volta a comprar. Você está picando o trade que eu chamo, tá? Você acertou o lado da operação, no caso do exemplo que eu estou dando, a compra, porém você por algum motivo do seu setup, né, você está saindo. Se você continuar com o mesmo setup e mudar para um gráfico maior nesse dia, 10 minutos, 15 minutos, se a gente estiver falando em gráfico de tempo, você vai ver que aquele mesmo trade você vai fazer ele ou de uma vez só ou vai dividir no máximo em duas. Estou entrando no vídeo, na renderização dele, já estou então no dia seguinte com o pregão rodando ao vivo. Eu tenho aqui os três modos juntos para você entender. Então aqui é o modo 0, que é o modo normal, aqui é o modo 1, que é o curto, ele fica para o lado de lá, e aqui é o modo 2, que é o grande, tá? Esse é o exemplo típico. Então aqui estou no 3R. Eu vendo, eu saio da venda, eu vendo de novo, eu entro novamente na venda, eu saio, eu entro na venda, eu saio, eu entro na venda, eu saio. Ou seja, o tempo inteiro eu estou fazendo este trade de venda. Eu estou acertando a direção do trade, mas este time frame, ele tá pequeno. Se eu olhar o que acontece aqui, ó, no 8R, isso aqui vira um trade só. Então, esse sinal, se você começa a perceber ele durante o pregão e você muda o time frame que você está operando, e eu estou falando aqui 3R, 8R, mas poderia ser 5 minutos, 1 minuto, poderia ser 20p e 4p, ou seja, tá? Mas este sinal é o sinal de que você está num time frame pequeno, você precisa mudar. Vou agora na sequência explicar o time frame grande e vou te dar um exemplo. Só aproveitando, esse aqui é o Tamo Junto, né? Você já sabe. E eu hoje, 10h20 da manhã, já conseguiria ter feito com ele 6 pontos e depois mais 32. São 38 pontos. Nossa meta normalmente é 20 pontos no dia. Em 5 contratos equivale a 1.000. Na sequência no vídeo eu vou te mostrar os resultados do Tamo Junto na semana passada e você vai ver que conforme o time frame que eu estou, eu conseguiria ter ganho R$6.000 ou perdido R$6.000. É o mesmo setup, a mesma regra, é tudo igual, só muda o time frame, tá? Então agora eu vou te mostrar o time frame grande. O sinal de que você está num time frame muito grande, e o time frame muito grande pode ser os 5 minutos, por exemplo. Você ganha, devolve, sai no zero ou perdendo. Se for a venda, você ganha, tá, devolve, sai no zero ou perdendo. Para aquele dia, os 5 minutos está muito grande. Eu preciso cair para tempos menores. Se eu cair, para continuar no exemplo dos minutos, para 1 minuto, eu consigo ganhar alguma coisa,
Quando começa a devolver, eu saio, eu fico com um pedacinho, ganho alguma coisa, deu para entender? Então, este talvez seja, de tudo que eu já mostrei aí, o meu maior recado em termos de bolsa. Entrando novamente no vídeo para mostrar. Esse aqui é o Infut 20R, dia de hoje, dia 21 de julho, tá? 2025. Então, se você olhar, aqui fez chegou a mostrar 130 pontos, saiu perdendo 50, então ele voltou e devolveu. Aqui ele chegou a mostrar 290, saiu com 80, ele devolveu e deu 80. Aqui chegou a mostrar 1000 pontos e saiu com 600 e tanto, mas daqui até aqui, que seria 9h20 da manhã, bem cedinho, já teria dado a meta. Agora, você começa a perceber o quê? Aqui ele chegou a mostrar alguma coisinha e você saiu aqui no prejuízo. Aí você entrou aqui, você teve que sair aqui no prejuízo. Aí você entrou aqui e teve que sair aqui no prejuízo. O que está acontecendo daqui até aqui, neste time frame que eu estou operando aqui, que é 20R? Ele, em algum momento, estava bom, ele estava dando alguma coisa e agora ele só está dando stop. Agora, se eu insistir que eu tenho que ficar eternamente aqui, o que pode acontecer, e acontece muitas vezes, eu devolvo todo o dinheiro que eu ganhei aqui e ainda saio perdendo. Por quê? Porque a velocidade, a forma que o mercado agora está se comportando, para esse time frame não dá mais lucro. Nesse momento eu tenho que fazer alguma coisa. Então veja o que acontece se eu vier aqui para o 3000T, né, 3000 trades, no modo onde o Tamo Junto está preparado agora para esticar o trade, alongar o trade o máximo possível, tá? Vou achar operações de 2.000 pontos? Claro que não, mas vou achar operação de 90 pontos, de 45 pontos, de 40 pontos, de 60 pontos, de 90 pontos, de 177 pontos, ou seja, eu estou fazendo alguma coisinha dentro daquele mesmo local em que lá no time frame grandão eu estava entrando, ganhando, devolvendo tudo, entrando, ganhando, devolvendo tudo, entrando, ganhando, devolvendo tudo. Essa percepção é fundamental. Poderia estar valendo aqui até para essas regras aí de média 17,72, MACD não sei o que lá. Com certeza você iria fazer alguma coisa ao invés de ficar perdendo dinheiro, tá? Então agora eu vou eu vou voltar a explicar um finalzinho do Tamo Junto, para quem quiser no vídeo, e vou mostrar o resultado na semana, tá? No Tamo Junto, que é um dos indicadores que a gente tem, que ele é um robô, ele é uma regra de coloração e ele é um indicador, a gente tem 10 indicadores dentro dele, tá? Sendo que o principal, o carro-chefe, o cara que fala vai para cá, vai para lá, é o Tamo Junto, né? Ele tem uma forma de você usar em trade normal ou ativar o trade longo, quer dizer, num modo mais comprido, são duas formas só dele, tá? Ele sempre tem que estar ligado, um deles, porque ele é o cara que vai dar a direção da história. Depois eu tenho mais 9 indicadores normais da análise técnica, bandas ID, estocástico, high-low, IFR, MACD, média móvel, stop ATR e VWAP, que podem estar selecionados ou não, e todos eles eu tenho ajustes de configuração que eu posso mudar da forma que eu quiser. A combinação desses 10, 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4, assim por diante, dá 1023 possibilidades. Agora, nós temos uma forma onde a gente usa ele no modo normal, que são os 10 selecionados, tá? Sendo que o peso maior está aqui para o Tamo Junto. Nós temos ele no que eu chamo de modo 1, onde eu vou pegar eu vou tentar esticar o trade. Então, nessa situação, não são os 10 que estão selecionados, são alguns, tudo isso a gente ensina na área de assinantes, e existe um ajuste específico aí.
E eu tenho também uma forma, quando eu estou num time frame maior, por exemplo, vamos colocar 12R aqui. Então eu coloquei um time frame bem grandão, 12R do dólar, aonde com outros indicadores e com outros ajustes eu não devolvo. Quando começa a mudar de ideia, vai sair, eu fico com uma parte deste trade para mim. Eu cancelo aqui, tá? Isso só para explicar grosso modo. Então assim, vou mostrar agora na semana como foi índice dólar em cada uma dessas situações, tá? E aí você vai ter a oportunidade de ver que existem alguns time frames que eu acho que são piores quase sempre. Normalmente, 1 minuto, 5 minutos, são os campeão de perda, tá? Existem outros que normalmente são relativamente bons e tal. Porém, se eu tô nesse modo, se eu tô no modo normal, ou se eu tô no modo onde eu tô tentando esticar o trade, você vai ver que existe variação bem grande entre o que eu tô ganhando e perdendo. Os assinantes, na área de assinantes, tem vídeo mostrando, eles podem, através de coisas que eu peço para que se observe, parar de usar um time frame e ir para outro. Então, se você está andando no 4R do dólar e tá bom assim, você vai continuar. Se tal coisa começa a acontecer, eu ensino lá como é que é. E se você percebe que quem está ficando bom agora é o 8PI, você desliga o robô no 4R e liga o robô no 4PI, porque é assim que funciona. O trânsito estava parado e agora andou. E aí, ao longo do dia, eu vou mexendo nisso e aí a diferença então é absurda. Mas eu vou mostrar a semana parada. Comecei no 4R, vou a semana inteira no 4R. Comecei a semana no 8PI, tá? Então vamos ver os resultados para você ver. Mas independentemente do tamo junto, o recado principal é o seguinte: se você todo dia usa o mesmo tempo gráfico e o mesmo setup, tenha certeza que vai ter algum dia que você vai ganhar muito ou vai ganhar, e tem algum dia que você vai perder ou vai perder muito. Ninguém consegue ganhar usando o mesmo tempo gráfico o tempo inteiro, usando o mesmo setup o tempo inteiro. Se você faz isso porque te ensinaram assim, quem te ensinou assim também não sabe, sei lá, mas não vai funcionar, tá bom? Essa é a ideia. Então vamos ver os resultados. Então vamos lá, dólar, modo normal, tá? Onde eu tô com os 10 indicadores ligados, tô testando todos esses time frames aqui. A condição é, eu começo no dia 14/7 e vou até o dia 18/7, ou seja, essa semana. São 5 contratos para entrar e sair, e a slippage é 0, porque eu estou trabalhando no modo onde a entrada é limitada. Fecho o candle, eu coloco uma ordem de compra ou venda no fechamento do candle anterior. E muitas vezes eu vou perder esse trade, porque ele começa aqui e vai embora, eu não vou fazer. Acontece que quando eu estou no modo tique a tique, que é aqui, ó, a otimização consegue saber, essa eu não fiz, essa eu não fiz, essa eu não fiz. A gente sabe já que vale muito a pena isso em relação a entrar a mercado, porque quando eu dou a ordem, fecha, eu entro a mercado, normalmente eu vou pagar mais caro, um tique, 2, 3, 4, vai depender do que está acontecendo no mercado. Então as melhores condições na semana para o dólar foram no modo 2, ou seja, quando eu coloco para não ficar devolvendo, tá? Então no modo 2 os resultados foram esses daqui, ó. E aí você vai ver que eu consigo, se eu estivesse usando o 4PI a semana inteirinha, eu teria chegado no final da semana com 6.600 operando 5 contratos. Ou divide por 5 que você vai achar aí quanto que daria operando um contrato, tá? E conseguiria ter perdido praticamente a mesma coisa, R$6.000, e o resto aqui você para e dá uma olhada, se eu tivesse usando os 5 minutos. Então, você adora os 5 minutos porque você aprendeu que só os 5 minutos funciona, que todo mundo só usa os 5 minutos, não sei o quê, aí aluga algo aí, digamos que você tivesse usado isso, e você vai achar uma porcaria. Na verdade, porcaria foi o tempo gráfico que você escolheu.
O trânsito estava andando a 60 por hora e você queria correr a 120. Você bateu, se matou, matou um monte de gente. Não funcionou. Por quê? Porque neste setup, usando 5 minutos, provavelmente você ganhou, devolveu, ganhou, devolveu, ganhou, devolveu, ganhou, devolveu a semana inteira, tá? O segundo melhor na semana foi o que você estica o trade, tá? Que seria o modo 1, né? Quando você está esticando o trade, você conseguiria ter feito no 4R ou no 4PI as melhores condições, né? Isso seria o esperado, porque são os time frames menores, tá? Se eu colocasse aqui 3R, 3PI, 2R, 2PI, daria absurdamente mais, mas a imensa maioria das pessoas contrata automação de 4R para cima, então a gente está usando assim. E novamente, nos 5 minutos, teria sido pior. A terceira situação é a situação normal, onde eu estou usando os 10 indicadores, tá? Estamos junto com mais 9. Nessa condição, 4R, 4PI também foram os melhores e 1 minuto e 5 minutos também foram os piores. Se a gente fizer para o mês, para 3 meses, para o ano, é muito parecido com isso, em termos de colocação aqui de resultados, tá? No índice, os resultados também são assim. Aqui é onde eu não devolvo, aqui é onde eu estico e aqui é o normal. Só que os resultados são inferiores porque o índice mexeu demais e normalmente o Tamo Junto ganha nas tendências. De qualquer forma, se eu for ver aonde eu não deixo devolver no índice, no 8R eu teria feito R$ 4.800 e nos 5 minutos eu teria perdido 3.000 e não sei quanto. Dá uma paradinha, dá uma olhada aí. Depois, o segundo é aquele em que eu estico o trade. E aí eu tenho aqui, é que aqui o tempo menor de todos é o 8R, tá? Eu não vou operar 4R do índice, tá? Então no 8R eu teria ganho 3.500 e nos 5 minutos teria perdido 3.600. E aí você começa a perceber como a quantidade de tipos de time frame que eu ganho começa a diminuir. Isso não é sempre assim. Se eu pegar uma tendência grande do índice, eu vou ganhar na semana muito mais no índice do que no dólar, tá? Se os dois estiverem de lado a semana inteira, talvez eu perca nos dois. Se os dois estiverem com tendência, talvez eu ganhe nos dois, tá? E se eu já entendi o processo como um todo e consigo fazer o que é ensinado, perceber durante o período do pregão a mudança de velocidade do mercado e desligo um e ligo o outro, os ganhos ficam absurdamente maiores, tá? E a última condição, que é a condição normal, onde os 10 estão ligados, eu conseguiria no 8R ter ganho 2.800 e nos 5 minutos ter perdido 3.070, tá? Então, esse é o meu maior recado aí para você em termos de bolsa. Nada funciona o tempo inteiro em nenhum setup no mesmo tempo gráfico. Ele pode dar dinheiro hoje, pode dar prejuízo amanhã e assim ele fica. Por quê? Porque tem dias em que aquele setup foi desenvolvido para uma certa situação, quando ele foi bolado, e ele vai se dar bem naquela situação. Ou seja, o mercado tem que estar fazendo tal coisa, tal coisa, tal coisa. Os sinais são aqueles que eu falei no começo do vídeo. Picar o trade é sinal de que você está num time frame pequeno para o dia, seja ele qual for, tá? E ganhar, devolver tudo, sair no prejuízo é sinal de que você está num time frame grande para o dia, seja ele qual for. Se você deste vídeo levar isso, já deu um recado bacana. Se isso fez sentido para você, você chegou até aqui, dá um joinha aí, segue a gente, etc, para ajudar a gente a começar a ser conhecido um pouquinho mais, porque a gente está bem desconhecido ainda e tem coisas muito boas e tem gente muito feliz com as coisas que a gente fala, faz
e aluga, mas esse mercado é um mercado difícil. A gente não consegue entrar nele tão facilmente, principalmente quando você fala diferente daquilo que é ensinado. Eu sempre acho que a imensa maioria das pessoas é bem intencionada. Não é porque o cara não te ensinou isso que ele está querendo que você perca dinheiro, ou que ele faz parte de uma máfia, ou não é isso, tá? Acontece que a imensa maioria das pessoas também ensina aquilo que aprendeu. Ou seja, aprendi assim, é a média tal com a média tal, é o tempo gráfico tal, e ele começa assim e morre assim, né? Tem muita gente que se acomoda numa situação achando que aquela é, né? A imensa maioria dos indicadores, a imensa maioria dos osciladores, e tudo que tem na análise técnica foi inventado antes do computador até, né? Não digo a imensa maioria, mas uma boa parte. Ou aqueles mais famosos, aqueles mais conhecidos. Tem coisa da década de 60 aí, né? E quando a programação apareceu e quem optou por aprender conseguiu entender através dos resultados, que aí passou a ser visível, que um monte de coisa que ensina só dá prejuízo, não dá lucro, né? E eu, a duras penas, aprendi a fazer minhas coisas, e pude testar o que me ensinaram. E vi que muita coisa que me ensinaram era. E aí você fica naquela enxugação de gelo. Ganha uma semana, perde na outra, ganha aqui, perde ali, para lá. Uma das coisas mais interessantes que eu descobri, é uma coisa óbvia, né? Cara, por que um negócio igual dá lucro e por que um negócio igual dá prejuízo? E por que um negócio igual dá lucro quase sempre e por que um negócio igual dá prejuízo quase sempre? Onde está a diferença? Se o setup é o mesmo, né? E aí você começa a ver os comportamentos. Como que um indicador se comporta em dias de alta? Como ele se comporta em dias de baixa? Como ele se comporta em dias de consolidação? E dias de consolidação, que representa 60%, 70% dos dias, é o dia que te faz você perder dinheiro. Acontece que o dia de consolidação num determinado tempo gráfico pode ser um dia de microtendência num gráfico menor. Ou pode ser até um dia de tendênciazinha ou um pouco mais de tendência num gráfico maior. Por quê? Porque aquela sujeira da consolidação no tempo menor, dentro de um tempo maior, fica dentro da vela. Ou seja, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, mas se você estava comprado, você continua comprado, e daqui a pouco vai e você ganha. Então, assim, o tempo gráfico é absurdamente importante. E os sinais é aquilo que eu falei lá no comecinho. Você acertou a direção, mas entra, sai, volta a fazer a mesma coisa, sai, volta a fazer a mesma coisa, sai, volta a fazer a mesma coisa, você está num tempo gráfico pequeno. Você entrou, ganhou, vamos falar que você já compra, começou a devolver, saiu no zero ou saiu até se esperar o segundo branco, perdendo. Cara, tava ganhando 10 pontos, agora tô perdendo 5, né? Tô falando em dólar. Aí vai vender. Tava ganhando 12, ficou olhando, 0, menos 5, menos 10. O que tá acontecendo? Você está num tempo gráfico grande para aquele dia. Se você entender isso, operando seja o que for, sua vida já começa a mudar na bolsa, tá? Se você tiver indicadores bons, aí a coisa melhora, tá bom? Abração, até mais, tchau, tchau.